tá certo? Isso aí é a vivência, a prática, né? Por isso que o SESI pode cobrar essas coisas, por isso que eu estou tentando fazer analogias com o que você tem na sua casa. Uma rede MAN. Associa o M aqui, ó, a Metropolitan. Metropolitan Area Network. Conecta vários pontos de uma cidade, certo? Esses pontos de cidade podem ser outras LANs. Quem é LAN? Essa aqui, ó. Vamos dizer que existem várias redes locais e para elas se comunicarem, pode existir uma rede MAN dentro da mesma cidade, tá bom? Pode ser bairros ou cidades próximas. A característica de uma rede MAN é conectar redes menores que ela, por exemplo, uma LAN, entre bairros ou entre cidades próximas. Tá certo? Quando vem cobrando na prova, vem cobrando com essas analogias aí. Por exemplo, aquela internet que você tem que tinha no seu bairro, que era isso aqui, ó. Wireless MAN. Aquelas internet via rádio. Aquelas internet via rádio que a gente tinha no Valentina, por exemplo, que conectava algumas casas ali à internet, é uma WMAN. É uma MAN, é uma Metropolitan, tá certo? É uma rede Metropolitan, só que tem um W antes, que é de wireless, tá certo? Pelo ar, dentro de um bairro, é feita uma rede onde várias casas, que em cada casa tem uma LAN funcionando, é feita uma conexão, né? Baixo custo de implementação é uma característica. Toda vez quando vê uma wireless, quando uma rede for tipo wireless, sempre vai ter um baixo custo de implementação. Por quê? Porque só vai precisar do roteador ou do repetidor, podemos dizer, para que ela funcione. Não vai precisar cabear, não vai passar um cabo de casa em casa, de estação de trabalho em estação de trabalho. Tá certo? O wireless sempre vai ser de baixo custo. Dispensa o uso de cabo, né? Foi o que eu falei aqui. Internet via rádio dos bairros, eu botei o exemplo aqui, falei antes. Olha outro cara aqui, ó. Redes One. Wide Area Network. Característica dela, rede de longa distância. Bota aqui o W desse início aqui. Não, olha, não é totalmente diferente aqui, ó. Esse W de cima com o W de baixo. O de cima é WMAN. O de baixo é o WAN, começando com W. Vem de wide, certo? De largo, grande. Então, redes de longa distância, tá certo? Abrange conexões entre países ou continentes, tá bom? Então, existe uma WAN ligando a América do Sul com a América do Norte. América do Norte com a Europa, com a Ásia, tá bom? Existe o WAN. E elas possivelmente são conectadas pelo mar, tá certo? Ligando o Brasil à Europa, por exemplo, o América do Sul, existe pelo mar, tá certo? Uma rede cabeada, né? Via cabo, que está passando pelo oceano todinho e chegando lá na Europa, para um continente lá perto de Portugal e por ali vai. Tá certo? A W1 seria um wireless WAN. Seria uma rede intercontinental via ar, né? Wireless. Tá certo? Isso aqui podemos associar, por exemplo, satélite, né? É o único objeto capaz de fazer hoje com que os continentes se comuniquem pelo ar, né? Criando assim uma W1, certo? E aí, esse carinha aqui, ó, é a PAN, Personal Area Network. Que rede é essa? É uma rede pessoal. Compartilhamento de dados particulares, essas são algumas características. Espaço físico limitado. Aqui eu tenho meu mouse wireless conectado no meu computador. Temos aqui uma rede PAN, certo? O meu celular ligado no Bluetooth com o computador. Temos assim uma rede PAN. Olha aqui o Bluetooth que eu botei no fim aqui, ó. Dois celulares transferiram uma foto que você tirou de um celular para o outro. É uma rede PAN. Tá certo? Associe com o seu dia a dia que você vai lembrar dessas características. Alguma dúvida, pessoal?
O João Felipe aí tá com a câmera aberta, tá anotando tudo aí. Isso aí, meu irmão. Acredito que o resto, mesmo com câmera desligada, estão anotando tudo aí. E quem já viu, só tá fazendo a revisão, certo? O último aqui, ó, a última rede aqui que eu atualizei esse material um tempo desse é a rede SAIS, Storage Area Network. É uma rede para armazenamento. Pense que eu posso ter aqui em casa, e eu estou estudando para fazer, para ver se está certo, um HD externo, com uma boa capacidade, 2 teras, 3 teras, que vai estar conectado a um desktop, um computador, que vai ficar ligado o tempo todo aqui. E eu tenho um notebook e minha esposa um notebook. Então a gente pode criar uma rede na qual o meu computador e o computador da minha esposa se conecte a esse computador, que seria um servidor, e guarde os arquivos da gente neste HD externo fora do servidor. E isso seja feito de maneira automática. Então eu crio aí uma rede SaaS na minha casa. É uma rede exclusivamente para guardar dados, tá certo? Dos meus computadores para um HD externo que está na rede, ok? Geralmente servidor local, é um servidor local, que o exemplo que eu dei aqui agora, né? Vou fazer aqui em casa. Questão aí já da PC Alagoas, prova que foi anulada, mas eu trouxe questões dessa prova aqui porque não houve anulação de questão por a questão estar fora do edital ou algo do tipo. Foi a questão lá judicial, né? Que disseram que tinha uma quadrilha, que estava filando essas coisas, né? Mas essa prova foi totalmente válida a nível da gente estudar como o CESP tem cobrado os assuntos, tá bom? Diana fez essa prova, alguém aqui fez? Eu acho que quem fez foi o Wendel. Wendy e Ah, Andressa, se não me engano. foi, o Wendel disse que, Quem fez inclusive, que foi. parece que tinha umas 10 a 11 questões de informática E ele e até foi aprovado, inclusive, mas aí cancelaram. ele disse que acertou umas 4 questões porque assistiu essa aula minha. Foi, eu lembrei agora. Foi. Legal. Quem foi que falou aí? Deixa eu abrir o chat aqui. É Wendiane, é o nome? Wendiane Samara. Lembra dessa questão? Acertou o Wendiane? Bora lá. Então, rede metropolitana, a MAN, é aquela que abrange uma grande área geográfica, com frequência entre países ou continentes, e contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas, ou seja, as aplicações do usuário. Nada a ver de conjunto de máquinas, tem nada a ver. E quando ele falou de WAN aqui, MAN, exatamente, ele está descrevendo uma WAN, tá bom? Falou em país e continente, é uma WAN, tá bom? Lembrando aqui, no Metropolitan associa a João Pessoa, região metropolitana de João Pessoa. É o quê? João Pessoa, Santa Rita, Bahia e Cabedelo. Então, eu tenho aqui uma MAN. João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo. É a região metropolitana de João Pessoa. Ou entre bairros, né? Da grande João Pessoa. Então, vejam, pessoal, que esse assunto é recorrente e o CESP cobra exatamente como eu ensinei a vocês ainda agora. Exatamente. Eu dei algumas características dos tópicos e o que o CESP cobra é a característica que eu botei. Ponto. Então, não precisa se matar estudando uma apostila de 600 páginas ou vendo aula nos cursinhos. Tem 185 aulas que eu vi no Gran Curso sobre isso aqui. Tem como resumir isso para você perder menos tempo. Tipos de rede quanto à sua interação. Como elas interagem, tá bom? Aqui é mais um tópico que a gente vai passar aqui. É a forma como os terminais, dispositivos, se comunicam, tá bom? Como que eles se comunicam? Essa interação a gente tem de duas maneiras, tá bom? Duas maneiras. Primeiro, tem as redes que se comunicam par a par e tem as redes que se comunicam cliente-servidor. Cliente-servidor, certo? O que a gente está fazendo agora, aqui agora, assistindo essa aula,
A gente está acessando uma rede do tipo cliente e servidor, no qual tem quantas pessoas nessa aula? 17. Temos 17 pessoas aqui com seus computadores pessoais acessando um servidor do Google. Então temos 17 computadores pessoais acessando um serviço em um servidor. Estamos em uma rede do tipo cliente e servidor. Nós somos os clientes. O servidor do Google é o servidor que está servindo essa imagem, esse vídeo para a gente. E juntando, né? Conectando essas 17 pessoas. Certo? Passando aqui. Aí a gente vai ver a rede par a par. Certo? Aqui é um exemplo, podemos dizer, de imagem. Eu estou tentando trazer algumas imagens para ficar menos abstrato para vocês. E aí tem algumas características, tá bom? Se o CESP vir cobrando redes do tipo par a par, tá bom? Par a par seria 2 computadores, 2 ou mais. Isso. É porque, assim, uma conexão ponto a ponto Peraí. Na GL. Na GL. Isso. Uma conexão ponto a ponto é uma rede par a par. Porque o ponto a ponto é mais a nível de conexão. Eu me conecto àquele computador ponto a ponto em uma rede par a par. Acredito que no fim é a mesma coisa, é porque dentro da doutrina eles caracterizam um pouquinho diferente, tá certo? Mas no fim são 2 computadores trocando informação. Ponto. Então a gente consegue simplificar assim: 2 computadores trocando informação entre eles. Acabou. Aí ele pode chamar do termo par a par, que não existe hierarquia ou exclusividade. O que significa isso? Ah, se fosse assim na polícia, não é, Diana? Hierarquias. A gente sofre, às vezes, por uma hierarquia mal feita, né? Mas tudo bem. Então, nesse caso aqui, os 2 computadores, não existe hierarquia, não existe um computador que pode transmitir mais dados do que o outro. Não existe uma exclusividade de um computador sempre transmitir e do outro esperar para que ele transmita. Não. Quando é ponto a ponto, não existe hierarquia nem exclusividade. Os 2 computadores trocam informação entre si simultaneamente, também pode acontecer. Todos os computadores são iguais, né? Chamamos também de ponto a ponto. Viu aí? Eu não vou decorar teu nome, mas tudo bem. Pode ser chamado de ponto a ponto, mas eu já vi nomenclatura dizendo, chamando de ponto a ponto como um tipo de conexão e não como um tipo de rede. Certo? Mas como você falou aí, vamos associar com ponto a ponto também. Ou peer-to-peer. P2P. Já viram questão CESP cobrando essa sigla aqui, ó. Tá bom? E se caracterizava falando dessa rede aqui. O protocolo Torrent usa esse tipo de rede. Alguém já ouviu falar ou já usou o Torrent? Fala aí para mim, por favor. Eu já usei, já. Usou como? Pode falar? Para baixar filme. Certo. Tu usou Tem algum Torrent? É isso mesmo. Só dava né? para baixar filme. Tem um aplicativo, um programa, né? Que você baixa o torrent e aí você... Eu pegava o link, eu acho, na internet. Pegava um link do filme, tava lá e ele baixava. Era algo assim. É isso mesmo. Parece que é o URL, ó. Não sei, não lembro. Mas, Não lembro também, faz muito tempo. mas era no YouTube. Pegava o link, copiava lá no torrent e pronto, e baixava. Maravilhoso. Show. Pronto. Então vocês já usaram uma rede P2P, né? Uma rede par a par. E como que ela funciona? Não sei se vocês lembram, vocês poderiam semear e poderiam baixar. E o fato de você estar semeando era automático. Quando você baixava, você também semeava. Vocês lembram desse termo ou não? Eu lembro. Pronto. Então tinha um aplicativo chamado uTorrent. É um deles, né? E como é que funciona isso aqui? Vamos lá, vamos tentar resumir só para vocês associarem isso aqui. Diana começou a baixar o filme do Homem-Aranha no computador dela através de um link do Torrent, tá certo? O link do Torrent é um endereço para alguns computadores que já baixaram o filme do Homem-Aranha. Aí o que é que acontece? Aqui é Diana. Vou botar o D aqui, ó. Aqui é Diana. Aqui sou eu. Aqui é outra pessoa. Outra pessoa. Cada um vou botar uma letra aqui, ó. Então,
Diana quer baixar o filme. E ela, quando baixa o link do torrent, que é aquele arquivo bem pequenininho, e bota no programa, ela consegue pegar de quem já baixou o filme do Homem-Aranha. Então, quando eu baixo o filme do Homem-Aranha na minha máquina e eu semeio, eu estou mandando partes do filme que está na minha máquina para outras pessoas como Diana que também estão baixando o filme. Então, neste contexto aqui, existe uma rede ponto a ponto entre várias pessoas distribuindo e recebendo o filme. Tá certo? Então, seu computador... Como é que fazia esse negócio de semear? A partir do momento que o meu aplicativo estava aberto, ele ficava semeando, ele ficava mandando para os outros? Isso, quando exatamente. eu fechava, ele coisava. Exatamente, Diana. Só que ele funcionava em segundo plano. Quando você fecha a janela dele, ele funciona geralmente em segundo plano. Ele desaparece dali e aparece só nas notificações lá embaixo. E ele fica semeando. Por padrão, todos os aplicativos que baixam torrent, eles ficam semeando automaticamente quando acaba de fazer o download. Então, tu pegou o filme do Homem-Aranha de vários outros computadores ao redor do mundo. Entende? Então, essa é uma característica de uma rede para par. E o torrent é o exemplo maior de uma rede desse tipo aí. Então, a informação está descentralizada. Depois eu faço uma associação disso aí, se houver tempo daqui para a prova, com criptomoeda. Criptomoeda funciona de uma maneira parecida, tá certo? Ela é uma moeda descentralizada. Ela existe em vários computadores ao redor do mundo e não vai cair nunca. Mas depois a gente entra nesse ponto. Na aula de hoje, não. Tá certo? Vou só progredir aqui, que não avançou muito ainda e a gente tem muita coisa para fazer. Funcionam como cliente e servidor. No momento em que é uma rede para par, mas no momento em que Diana baixa um arquivo do meu computador, eu estou servindo a ela. Então, naquele momento, eu sou o servidor. Se eu vou e baixo um arquivo do computador dela, ela está sendo o servidor e eu o cliente. Tá certo? Esse negócio de cliente e servidor vira dinâmico dentro de uma conexão para par. Cada um pode ser servidor e pode ser cliente, depende da situação. De forma dinâmica aqui, ó. Porque não sei porque ele cortou, não apareceu logo. Então, funciona como cliente-servidor de forma dinâmica, certo? Quando a gente fala de uma rede cliente-servidor, aí não. Aí tem um nó central, tem um cara no meio que está servindo a informação para os outros computadores. Não existe uma ligação direta entre os computadores. Não existe isso aqui, ó. Tá certo? Existe um nó central que a gente chama de nó. Informações centralizadas no servidor dedicado, um único servidor. Esse servidor pode fornecer um serviço ou vários serviços. Ao contrário das redes para par, os computadores que funcionam como clientes, são esses caras aqui, não fornecem recursos e serviços a outros usuários na rede. Então, neste exemplo aqui, se Diana está aqui e eu estou aqui, eu não pego nada do computador de Diana, porque Diana não está conectada comigo diretamente. Ela está conectada em um servidor. Então, ela pode me enviar uma informação para o servidor e eu pego a informação do servidor. Então, existe um intermediador aí no meio. A gente chama de um nó central. Tá certo? Já já a gente vai ver em topologia de rede que essa situação aí funciona também, essa situação do nó central. Em topologia de rede. Aqui a gente está vendo tipos de rede cliente-servidor e para par. E aí vem, pronto, exatamente aqui, a questão de topologia de rede. Isso aqui é outro tópico do nosso edital, tá certo? Coloque aí o nome mesmo específico, topologia de redes, que a gente vai ver as principais que têm sido cobradas pelo CESP, pelas outras bancas também. E o que seria topologia? Refere-se ao layout, forma como as máquinas e cabos estão dispostos na minha rede e como as informações irão trafegar nesse ambiente. Certo? Topologia de rede é o layout, é como está distribuído pelo meio físico, visualmente, como que essa rede está distribuída. Existem 5 computadores numa LAN house, por exemplo. Existem dois lados. Você entra na LAN house, vamos dizer que tenha uma bancada do lado direito e uma do lado esquerdo. Cada lado tem 5 computadores. E em cima dos computadores estão passando os cabos que estão sendo ligados em um switch. Esse switch está sendo ligado em um computador que está gerenciando todos. Então, essa é a distribuição topográfica, né, topológica, quer dizer, da minha rede. Tá certo? E existem alguns tipos.
Do jeito que eu vou falar aqui para vocês agora,